Com João Pedro em campo, o Atlético buscava mais uma vitória na competição. Já o Rio Verde, na luta contra o rebaixamento. A bola rolou no Velozão. E o atacante André Luiz teve tudo para fazer o primeiro gol. Logo aos 3 minutos, tirou de Clever. Wanderson salvou o Dragão. O Atlético não se intimidou e a Buda levantou na cabeça de João Pedro. Tom fez boa defesa. João Pedro iniciou o contra-ataque, eram 3 contra 2, mas na tabela com Jorginho, João Pedro recuou para o goleiro. Aos 15 minutos, Jorginho chegou a marcar, empatando o jogo, mas na marcação confusa de Breno Souza, o impedimento foi marcado para a revolta dos atleticanos no estádio Mozar Veloso do Carmo. E o gol que valeu foi do Rio Verde, Ayrton cobrando falta, belo gol de Ayrton, 22 minutos do primeiro tempo, o Rio Verde abriu o placar. A chance de empatar não demorou, João Pedro ganhou a jogada e foi derrubado, pênalti para o Atlético. Luiz Fernando na cobrança, canto esquerdo, e Tom defendeu, evitando o primeiro gol atleticano. Luiz Fernando quase se redimiu, mas Tom de novo fez outra boa defesa. Antes do término do primeiro tempo, ainda teve gol no lado de André Luiz. Para a segunda etapa, Júnior Viçosa era a esperança rubro-negra. E Ayrton chegou de novo, chutando forte, Kleber trabalhando. Henry perdeu a bola e no cruzamento, João Pedro empatou o jogo. Tem estrela, a revelação da base. João Pedro deixando tudo igual no Mozar Veloso do Carmo. 1-1. O Atlético buscava a virada e nesse bombardeio, a defesa do Rio Verde se virou como podia e conseguiu aliviar. Mas quem chegou ao segundo gol foi o Rio Verde. Rogerinho tinha acabado de entrar e soltou uma bomba. Rio Verde 2, Atlético 1. Depois do gol, o Atlético praticamente não criou chances de empatar. E quase tomou o terceiro nesta arrancada de Bruno Leite. Nem ele acreditou, chutou fraco. E terminou Mozar Veloso do Carmo, Rio Verde 2, 1 para o Atlético. O Verdão do Sudoeste venceu mais um grande da capital. Exatamente, lá venceu o Goiás, venceu o Atlético e empatou com o Vila Nova. Daqui a pouco as opiniões do Evandro Gomes e também do Doni Araújo. Agora 2 entrevistas. O Marcelo Cabo e o Adson Batista comentaram a derrota do Atlético para o Rio Verde. Nós alternamos muito, como sempre, né, em alguns momentos, mas tem que o Rio Verde jogou, o Rio Verde fez uma boa partida e alguns jogadores nossos muito abaixo, mas é bom para a gente tirar conceitos, para a gente ir avaliando, falta personalidade em alguns momentos. Eu, quando vejo 2 jogadores de área jogando junto, um tira espaço do outro, então é algumas coisas que aconteceram, nossos lados de campo não funcionou bem. O segundo gol ali é brincadeira, né? O time profissional não pode tomar um gol daquele ali. Nós entregamos o gol pro Rio Verde. A gente deve uma sequência de vitórias, né? A gente está buscando isso, a gente deve uma sequência de vitórias, a gente precisa emplacar essas 2, 3 vitórias, estamos trabalhando para isso. A gente vem muito convicto que a gente poderia realizar dentro do jogo. Fizemos um bom primeiro tempo, mas infelizmente pagamos o preço da perda do pênalti, das chances que foram realizadas, a gente não fez os gols, mas o que a gente pode agora é trabalhar bastante, ter tranquilidade, trabalhar bastante, para que a gente nesses 3 últimos jogos busque a sequência de vitórias que a gente precisa dentro da competição. Bom, daqui a pouco, aliás, tem a reapresentação do Atlético hoje, e esse assunto de não conseguir vencer 2 seguidas foi abordado lá hoje à tarde, daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui também. Evandro, 2-1, chances perdidas para os 2 lados, gol mal anulado, pênalti defendido pelo Tom. Foi um jogão lá em Rio Verde, hein? Eu observei, por exemplo, porque a entrevista do Adson foi maior, tem uma parte que ele fala que um jogador mais experiente poderia ter batido o pênalti. Mas eu acho que o Luiz Fernando não bateu mal, não. Eu prefiro dar um mérito ao goleiro. O goleiro do Rio Verde saiu um pouco antes, o goleiro pode sair para o lado, e ele foi, ele pode ter pecado não olhar.
para a área na hora que ele foi bater, foi de cabeça baixa. Se ele vai de cabeça erguida para bater o pênalti, o goleiro saiu antes, toca do outro lado, acabou. O Marcelo Cabo disse ontem, eu editei entrevista, porque hoje é mais corrido, que ele queria que o Abuda batesse. Aí o Abuda falou, não, professor, o Luiz pegou a bola, tá mais confiante. Bateu o Luiz Fernando, que é um dos 3 batedores que o Atlético tem também, mas além do Williams. É bobagem, pênalti todo mundo erra. São vários pênaltis já desperdiçados aqui no Campeonato Goiano. A questão do Adson cobrar o segundo gol realmente foi muito fácil para o time do Rio Verde. O problema não é perder para o Rio Verde, às vezes a maneira como perde. Mas o Atlético perdeu o pênalti, o Atlético teve um gol mal anulado. Não acho que seria motivo para tantas críticas em cima do time. É o fato, talvez, de não encaixar essas vitórias seguidas é que está perturbando. E nós estamos sabendo já de muito tempo que o time do Atlético para o Campeonato Brasileiro não vai ser esse aí. O Atlético vai contratar muitos jogadores. O Atlético hoje tem uma folha de pagamento ali na ordem de 500 e poucos mil reais. Vai pular para 1,5 milhão, porque tem verba para isso. Tem dinheiro da televisão, tem dinheiro da Caixa Econômica, tem dinheiro, tem verba. Vai contratar uns 4, 5 jogadores aí na faixa de 80, 100 mil reais. Então vai se reforçar. Talvez o problema agora seja ficar atento a quem tem o mínimo de condição para disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro. E do jeito que está jogando o time do Atlético, eu acho que eles sobram poucos. Ô Doni, quando o Adson critica os 2 centroavantes juntos no segundo tempo, João Pedro e Júnior Viçosa, critica diretamente o técnico Marcelo Cabo, concorda? Sim, claro. Mas ele tinha outra alternativa ali, perdendo por 1-0 para buscar a virada? Não, não tinha. O Adson, na verdade, ele falou isso algumas vezes. Eu ouvi, inclusive na rádio que estava trabalhando o Evandro, 730, uma entrevista mais longa dele, e ele disse que essa era a opinião dele, pessoal, que ele não gosta, sobre esse assunto. Mas ele está equivocado com relação a esse jogo específico, porque o Atlético estava... É a situação pontual, Pasquetto. Naquele momento ali funcionava. Se o Marcelo Cabo tivesse escalado os 2 desde o início, até cabe uma questão de você discutir isso ou não, porque realmente um pode ocupar espaço do outro. Tem que ter uma estratégia de jogo para você. Não é impossível, tudo é possível. A seleção brasileira de 70 só tinha ponta de lança. Não tinha centroavante, não tinha ponteiro, não tinha ninguém. O ataque, o Brasil era formado por Jairzinho na ponta direita, ponta de lança do Botafogo. Tostão, de centroavante, ponta de lança do Cruzeiro. Gerson era o meia do Botafogo. Pelé, ponta de lança do Santos, e Rivelino, que era o meia do Corinthians. Então, quer dizer, mas eles se organizaram porque tinha um plano de jogo. Mas nesse caso específico, você está certo. O Marcelo Cabo tentou fazer um gol. O atleta estava precisando disso. Eu concordo com o Evandro, não tem para que tantas críticas em cima do Atlético por conta do resultado. Agora, o Atlético tem um time mais fraco do que tinha o ano passado, a gente sabe disso, mas o time joga direitinho. Agora, vejamos as coisas factuais desse jogo. Um gol muito, mas muito mal anulado pelo árbitro, assim, um erro crasso que a federação, o quadro de arbitragem tem que chamar e retreinar o árbitro. E olha que teve um treinamento recente aí, semana passada, semana atrasada, não pode cometer um erro desse. O pênalti perdido, acontece, mas é um lance de gol. Aquele gol perdido pelo João Pedro no começo, o gol estava livre, ele chutou em cima do goleiro. Quer dizer, o Atlético teve... E os 2 gols do Rio Verde, convenhamos, né? O primeiro gol de falta, o rapaz bateu bem, mas a barreira saiu da frente da bola. Isso. Não dá. E o segundo gol, aí eu concordo com o Adson. Time de pelada que toma aquele gol ali dá briga. Imagina um time profissional. Então não é assim. Agora o Evandro está certo. Eu acho que esse time do Atlético, aí eu discordo do Marcelo, que também disse que ele está no mesmo nível do Goiás e do Vila. Não está. Como equipe, até joga melhor do que o Goiás e o Vila. É mais organizado. Agora, os jogadores, parece que o nível técnico é um pouco abaixo.